O que liga um príncipe medieval que empalava inimigos a um cientista que testou armas biológicas em prisioneiros? O segredo do poder que ninguém quer confrontar. Ao longo da história, alguns homens, e em alguns casos, figuras cujo poder ultrapassou a esfera pessoal, tornaram-se sinônimos de medo não apenas por força bruta, mas porque souberam construir mecanismos ocultos que garantiam impunidade, ocultação e eficácia do terror. Neste vídeo, vamos percorrer esses perfis para entender por que foram temidos e quais segredos mantinham escondidos. Comecemos com uma imagem do passado que virou lenda e arma política. Um senhor de guerra cuja fama de crueldade foi, em grande parte, tecnologia do medo. Valáquia, século XV. Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador. Contexto: nas fronteiras da Europa Oriental, entre o Império Otomano e os principados cristãos, governar significava sobreviver a invasões, traições e uma nobreza fraturada. Vlad emergiu num ambiente de violência constante e pressões externas. O ato que o tornou temido foi sua política de castigo público. A punição corporal transformada em espetáculo servia como mensagem clara a inimigos e súditos. O segredo por trás do terror de Vlad foi a instrumentalização do horror como tecnologia política. A espetacularidade do castigo funcionava como propaganda, uma forma brutal de controle social que minimizava nisso a necessidade de exércitos permanentes. Consequência: além da eliminação de rivais, sua imagem atravessou séculos, misturando fatos e exageros, alimentando mitos que hoje são difíceis de separar da realidade histórica. Muitas narrativas sobre Vlad foram amplificadas por cronistas estrangeiros e por usos literários posteriores. Estimativas e relatos variam conforme as fontes. Verificar fonte. O que importa para nosso tema é a lição. O medo pode ser deliberadamente fabricado e transformado em instituição simbólica. Século XVIII e fim do século XVIII, França. Maximilien Robespierre, e o que ficou conhecido como o Reinado do Terror. Contexto: a Revolução Francesa destruiu as estruturas antigas e abriu uma janela de caos e expectativa radical. Robespierre surgiu como voz de uma virtude política que se julgava absoluta. O ato que gerou temor foi a adoção de execuções em massa como instrumento de política, tribunais revolucionários, guilhotina e o uso do aparato estatal para eliminar opositores. O segredo aí foi retórico e jurídico. A retórica da virtude e da necessidade revolucionária transformou assassinatos políticos em atos de salvação nacional. A legalidade revolucionária servia de cobertura moral para práticas letais. Consequência: milhares foram presos e executados. Estimativas variam, e são objeto de debate entre historiadores. Estimativas variam. Verificar fonte. E a própria revolução ficou marcada por uma contradição: a luta pela liberdade revestida de violência sistemática. Robespierre é exemplo de como justificativas morais podem legitimar a eliminação do inimigo interno. Final do século XVIII e início do século XIX, França e Europa. Napoleão Bonaparte. Contexto: do campo de batalha à cúspide do poder, Napoleão consolidou um moderno Estado centralizado. O ato que inspirou medo foi menos uma única atrocidade, e mais a combinação de conquista militar em larga escala e a capacidade de remodelar instituições em nome do Estado. Exércitos massivos, conscrição e batalhas que redesenharam a Europa. O segredo de Napoleão foi sua habilidade de transformar instituições e reformas, o Código Civil, a reorganização administrativa, em ferramentas para sustentar o império pessoal. A aparência de modernidade e ordem cegava ante os custos humanos das campanhas. Consequência: conflitos que redesenharam fronteiras e custaram inúmeras vidas. Estimativas de baixas em guerras napoleônicas variam amplamente. Estimativas variam. Verificar fonte. Aqui se vê como a combinação de competência administrativa e ambição expansionista pode gerar um tipo de temor distinto: o de um poder que racionaliza a guerra e a dominação em nome da ordem. Reino Unido, meados do século XX. Albert Pierre Point, o carrasco britânico que se tornou figura pública. Contexto: em um estado que manteve a pena de morte como instrumento legal, existia uma profissão institucionalizada para executar sentenças. O ato. Pierre Point presidiu execuções de criminosos comuns e de condenados por crimes de guerra, tornando-se para muitos a face visível da pena capital. O segredo aqui não foi um plano oculto, mas a rotina burocrática do matar sob o manto da legalidade. Mostrar que a morte podia ser administrada com técnica
que o Estado tinha a prerrogativa sobre a vida alheia e que, por trás disso, havia pessoas comuns desempenhando funções que depois questionaram. Pierre Pouin relatou em suas memórias mudanças de opinião sobre a pena de morte. Ele próprio reconheceu a frieza do sistema e, segundo relatos, tornou-se crítico da prática. Segundo relatos pessoais, verificar fonte. A consequência foi dupla. De um lado, consolidou-se a imagem do Estado como juiz último. De outro, a experiência de executores contribuiu para um debate público que acabaria por questionar a legitimidade da pena de morte em muitos países. Manchúria e China ocupada, 1930-1945. Shiro Ishii e a Unidade 731 do Exército Imperial Japonês. Contexto: no entrelaçar de guerra e ciência, unidades militares procuravam criar vantagens à custa da ética. O ato que gerou horror nas décadas seguintes foram experimentos e desenvolvimento de capacidades de guerra biológica em campos de testes humanos. O segredo foi duplo: a militarização da ciência, transformar pesquisa em arma, e a posterior tentativa de encobrimento, tanto por meio de destruição de documentos quanto por acordos políticos após a guerra. Há evidências de que, no pós-guerra, alguns responsáveis conseguiram imunidade em troca de dados científicos, o que alimentou controvérsias sobre impunidade. Há controvérsia. Estimativas e documentos exigem confirmação, verificar fonte. Consequência: sofrimento humano incalculável e uma sombra ética que atravessou o campo das ciências médicas e militares. Esse caso mostra como a busca por vantagem estratégica pode perverter saberes e criar segredos que sobrevivem às derrotas militares. Japão, 1926-1989. Imperador Hirohito. Contexto: chefe de Estado e símbolo durante uma era de militarização e guerra. A questão central em torno de Hirohito não é a ação de um indivíduo isolado, mas a ambiguidade de seu papel. Foi meramente um símbolo cerimonial, ou participou ativamente das decisões militares? O ato que alimenta desconfiança é a continuidade do aparelho imperial durante um período de agressão imperialista. O segredo do medo aqui é institucional. Os limites entre poder simbólico e decisão real permitiram narrativas concorrentes após a guerra. No pós-1945, a política de ocupação optou por manter a figura imperial para facilitar a transição. Uma escolha que muitos historiadores consideram ter protegido o imperador de responsabilizações maiores. Há debate acadêmico sobre grau de responsabilidade pessoal de Hirohito. Há controvérsia. Verificar fonte. Consequência: a memória do período foi, em parte, remodelada por decisões políticas e diplomáticas. O caso ilustra como escolhas de sobrevivência política podem levar ao silêncio sobre responsabilidades. Ilhas do Oceano Índico, Madagascar. Reinado 1828-1861. Rainha Ranavalona. Contexto: num período de pressões coloniais crescentes, a monarca buscou preservar a soberania do reino frente a missionários e interesses europeus. O ato que a tornou temida foram políticas internas de isolamento e repressão, tidas por fontes contemporâneas como brutais, supressão de influências estrangeiras, coerção de elites e punições severas contra dissidentes. O segredo que atravessa sua imagem é político e historiográfico. Muito do que se escreveu sobre Ranavalona provém de relatos missionários e viajantes europeus que tinham interesses explícitos na mudança do regime e na abertura de Madagascar. Essa origem das fontes levanta dúvidas sobre a extensão e motivação real das medidas repressivas. Consequência: relatos de declínio demográfico e sofrimento social são citados em estudos, mas estimativas variam e são objeto de revisão por historiadores modernos, que pedem cautela ao interpretar documentos coloniais. Há controvérsia. Verificar fonte. Aqui se vê como o medo pode ser amplificado por quem se beneficia politicamente de retratar um líder como tirano. Coreia do Norte, século XX e início do XXI. Kim Il-sung e Kim Jong-il, fundadores e consolidadores do regime norte-coreano. Contexto: num país partido pela guerra e pela divisão, a dinastia Kim construiu um Estado altamente centralizado e um aparato ideológico totalizante. O ato que espalhou temor foi a criação de um sistema de controle político e social baseado em culto à personalidade, repressão sistemática e isolamento da sociedade. O segredo do poder norte-coreano foi a infiltração de mecanismos de coerção dentro de laços sociais, a produção de legitimidade por meio de mitos oficiais,
o controle absoluto da informação e a eliminação de dissidência real ou potencial. Consequência: repressão interna, campos de prisioneiros políticos e crises humanitárias, como a fome dos anos 1990. Estimativas sobre vítimas e mortes nessas crises variam e dependem de fontes com diferentes níveis de acesso. Estimativas variam. Verificar fonte. O caso norte-coreano mostra como o isolamento informacional e o mito estatal podem criar um poder cuja maior arma é não tanto a velocidade da violência, mas sua capacidade de permanecer oculta e incompreendida fora das fronteiras. República Popular da China, 1949-1976. Mao Zedong. Contexto: após a Revolução Comunista, Mao liderou a construção de um Estado que buscou transformar a sociedade em bases radicais. Os atos que marcaram seu governo foram campanhas de mobilização em massa, o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, entre outros episódios que levaram à fome, perseguições e destruição de instituições. O segredo por trás do medo maoísta foi a combinação de ideologia, mobilização popular e monopolização da verdade. Erros de política foram frequentemente abafados por mecanismos de propaganda e por uma cultura que penalizava a crítica, transformando falhas políticas em crimes contra a revolução. Consequência: milhões de mortes e deslocamentos são atribuídos às políticas do período, mas números exatos são objeto de intensa pesquisa e debate entre historiadores e demógrafos. Estimativas variam amplamente. Verificar fonte. Importante lembrar: além das cifras, existem rostos, famílias e comunidades destruídas, e a opacidade do regime dificultou por décadas a contabilização plena desses efeitos. Ao atravessar esses perfis, um padrão começa a se destacar. É o ponto em que o que parecia uma coleção de casos isolados revela um tecido comum. Primeiro padrão: a tecnologia do terror. Seja através da espetacularidade das punições de Vlad, do aparato jurídico-judicial revolucionário de Robespierre, da execução burocratizada no Reino Unido ou das campanhas de massa na China, o medo foi frequentemente institucionalizado. Não era só violência. Era uma maneira de organizar o Estado e a sociedade para normalizar essa violência. Segundo padrão: a legitimação moral ou ideológica. Muitas dessas figuras operaram sob justificativas que, no seu próprio quadro de referência, pareciam imperativas morais, seja a virtude revolucionária, a defesa da pátria, a modernização radical ou a proteção contra inimigos externos. Essa retórica serviu de armadura para práticas que, à distância, parecem inqualificáveis. A linguagem de salvação coletiva provou-se um poderoso anestésico ético. Terceiro padrão: a ciência e a técnica pervertidas. Em casos como a Unidade 731, a busca por vantagem militar transformou a ciência em instrumento de crueldade. Quando saberes são instrumentalizados sem escrúpulos morais, os segredos que se enterram tornam-se também evidências difíceis de recuperar. Quarto padrão: a cumplicidade e o cálculo internacional. Em pelo menos alguns desses casos, interesses externos, sejam aliados pragmáticos, potenciais ocupantes ou interesses estratégicos, optaram por silenciar, pactuar ou proteger figuras-chave, porque havia valor em sua manutenção. A proteção que alguém recebe de potências externas pode ser tão decisiva quanto sua capacidade interna de reprimir. Esses acordos de conveniência enraizam a impunidade. Quinto padrão: a disputa sobre memória. Muitos desses personagens viraram mito, demonizados ou santificados por narrativas que serviam interesses diversos. A historiografia e as fontes são parte do campo de batalha. Missionários que relatam, cronistas que exageram, regimes que reescrevem. Assim, o que se sabe sobre muitos desses temidos é frequentemente um mosaico de documentação, propaganda e silêncio. Em casos como Ranavalona I ou Hirohito, revisões historiográficas recentes mostram como a perspectiva de quem registra a história altera a sua avaliação de ações e responsabilidades. Esses padrões explicam por que alguns líderes conseguem fazer coisas que, em outros contextos, seriam impossíveis. Não porque sejam monstros excepcionais, mas porque souberam, ou a oportunidade ajudou, articular instituições, ideologias e segredos. Medo, nesse sentido, não é apenas a presença da violência, é a combinação de eficácia, ocultação e legitimação. Há também um elemento humano que não pode ser esquecido. Por trás das estratégias e dos números, há vítimas, famílias, comunidades,
indivíduos cujas histórias nem sempre entram nas contagens oficiais. Quando tratamos dos segredos desses homens, corremos o risco de tornar tudo análise fria. Precisamos lembrar das consequências concretas: deslocamentos, perda de meios de subsistência, traumas intergeracionais. A história das vítimas é parte central de qualquer avaliação moral desses regimes. Quais lições tirar dessa travessia? Primeira, vigilância documental. Quando instituições e estados conseguem controlar o fluxo de informação, tornam-se mais fáceis de ocultar abusos. Arquivos, memórias orais e investigação independente são antídotos decisivos. Segunda, transparência nas relações internacionais. A impunidade que surge quando interesses estratégicos abafam crimes é um convite à repetição. Terceira, questionar narrativas simplificadas. A história raramente é monolítica. Defensores e críticos convivem nas fontes, e é preciso atenção crítica para distinguir propaganda de documentação. Antes de seguir, uma pergunta direta a você. Quem mais você acha que deveria estar nesta lista? Comente o nome que colocaria e por quê. O debate ajuda a entender como moldamos o passado. Voltando à síntese, medo e segredo são companheiros de viagem do poder concentrado. O temor de que falamos não é um fenômeno puramente psicológico, é fruto de dispositivos políticos, legais, científicos e comunicacionais que, juntos, tornam possível perpetrar e ocultar violência. Em alguns casos, esses dispositivos foram erodidos pela própria história, julgamentos, investigações e processos de memória, mas em outros, permanecem ativos ou foram adaptados a novas realidades. Há limites também em nossa compreensão. Muitas estimativas de vítimas e muitos detalhes operacionais desses episódios estão sujeitos a revisão e debate acadêmico. Números com frequência aparecem em diferentes escalas, dependendo da metodologia. Por isso utilizei ao longo do texto avisos como estimativas variam ou há controvérsia, quando o consenso não existe. Em situações onde as fontes permanecem lacunares ou contestadas, deixei registros para verificação posterior. Verificar fonte. Pesquisar mais, checar arquivos, ler trabalhos de especialistas é imprescindível para aprofundar qualquer conclusão. Ao final, a última reflexão é preventiva. Conhecer esses casos não é apenas um exercício de curiosidade mórbida, mas um compromisso com memória e responsabilidade. Entender como se constrói o medo e como se protegem os responsáveis é condição para exigir justiça, robustecer instituições e impedir que mecanismos semelhantes se recriem em novas formas. A memória ativa e a investigação são parte da defesa coletiva contra a repetição. Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva, inscreva-se no canal e explore a playlist sobre grandes líderes e eventos históricos. Na descrição, você encontrará sugestões de leitura e fontes para aprofundar cada um dos perfis citados, ver lista de fontes na descrição do vídeo, verificar fonte para itens específicos. E mais uma vez, deixe nos comentários o nome de alguém que, na sua opinião, pertence a essa lista e por quê. O diálogo constrói entendimento. Para terminar, lembrando uma constante: os homens que inspiraram medo não são apenas personagens isolados de crueldade, são produtos de tempos, estruturas e escolhas. Desmontar seus segredos exige olhar não apenas para as ações, mas para as redes que as permitiram. As justificativas ideológicas, os pactos de impunidade, a ciência convertida em arma, a burocracia que torna possível matar em nome da lei. Entender isso é reduzir a probabilidade de repetição.